Jantar Secreto. Vamos falar desse livro que é maravilhoso. Ele é um thriller de suspense psicológico, ele é nacional e ele foi escrito pelo Rafael Montes, que é um autor que é muito conhecido, então provavelmente você já ouviu falar do nome dele. Se você não escutou o nome dele, enfim, você provavelmente já viu alguma das obras dele, porque todas elas são famosas. Jantar Secreto, especificamente, vai contar a história de 4 amigos que moram no Rio de Janeiro. Eles dividem um apartamento e um deles coloca eles numa furada onde ele tem uma dívida de 30 mil. Ele esconde uma dívida de 30 mil dos amigos. E aí eles decidem que eles vão ter que dar um jeito de pagar isso, porque senão eles vão ser despejados em menos de 2 semanas. E a forma que eles encontram de pagar essa dívida é fazendo jantares secretos dentro da casa deles. Como o nome diz, são jantares secretos feitos em sites, né? Eles colocam ali o cardápio, chamam as pessoas que se interessam e tal, elas pagam e vão lá comer. E a princípio é um cardápio normal. Até que, de novo, esse amigo que fez essa dívida decide que ele vai fazer uma piada colocando carne humana no lugar de carne animal. E aí as pessoas se interessam bastante, mais do que ele achava que se interessariam. E aí eles começam a ganhar boladas de dinheiro. Com essa sinopse, vocês já conseguem perceber que a coisa é bem mais embaixo, porque realmente fala de uma bizarrice muito grande. Esse livro ele é bem nojento, no sentido de ter descrições nojentas, cruéis, assim, que faz você ficar com nojo, que faz você sentir essa crueldade, sabe? E de se sentir mal, que é uma coisa positiva, de certa forma, de um livro. E eu acho que esse livro ele tem muitos pontos positivos e muitos pontos negativos. Eu tava lendo, a primeira coisa que veio na minha cabeça é 5 estrelas. Terminei de ler o livro, eu tava com 5 estrelas na minha cabeça, porque ele foi lindo. Mas aí, pensando com mais calma, tem alguns pontos nele que realmente não me descem muito, sabe? O principal fator deles, que eu inclusive vi outras pessoas falando, é essa questão de ser um pouco absurdo, sabe? É claro que você tá devendo 30 mil reais, é bastante dinheiro, mas você tem milhares de outras possibilidades pra se pensar antes de, vamos vender carne humana? É um pouco absurdo você pensar que eles entraram nessa tão rápido, porque no livro é um pouco rápido. Eu entendo porque é uma história de um livro, não pode ter 1000 páginas e tal, e você precisa de uma trama que precisa ser envolvente, principalmente porque é um livro de mistério, mas, assim, é um pouco difícil de engolir. E sim, eu passei um certo pano pra isso, não pra aumentar as estrelas do livro, mas porque eu gostei do resto da história, sabe? Eu gostei dos acontecimentos, mesmo que elas fossem bizarras, porque ao longo do livro você consegue perceber que outros acontecimentos, outras decisões feitas pelos personagens também são absurdas igual essa, do tipo, por que você tá fazendo isso? Essa é a pior decisão que você pode tomar. E tudo bem, existem pessoas malucas pra tudo, eu sempre falo isso aqui, mas ao mesmo tempo é difícil de você acreditar que uma pessoa chegaria a esse ponto de uma forma rápida, igual eles chegaram, sabe? Outra coisa que eu gosto bastante no livro é que ele traz algumas coisas visuais, então a gente tem alguns desenhos, algumas cartas, e-mails, e eu gosto bastante disso. A gente tem até as trocas de mensagens entre eles no WhatsApp, que são, assim, coisas que fazem sentido de serem colocadas. Eu gosto quando o livro traz essas coisas mais visuais pra gente também ter essa percepção do que tá acontecendo, de ficar um pouco mais imerso dentro da história dos personagens, né? Como se a gente estivesse próximo deles. E faz sentido ele colocar isso nesses momentos, porque ele usa meio que de apoio. Então a gente tem as trocas de mensagem, eu não vou ficar mostrando muito pra também não dar spoiler. A gente tem uma carta que a princípio a gente nem sabe por quem tá sendo escrito, mas depois vai mostrando pra gente. A gente tem alguns desenhos, eu não quero ficar mostrando muito, porque como eles são usados de apoio, tem algumas coisas que podem ser spoiler, e aí eu não quero ficar dando spoiler pra vocês. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas aqui é um ponto negativo pra mim, ele não tem um capítulo concreto, né? Tipo, capítulo 1 e aí se segue a história. Ele é como se fosse uma coletânea de acontecimentos, então é um capítulo onde tem subcapítulos, e isso me irrita um pouco, porque quando eu faço os vídeos, eu separo de 10 em 10 capítulos pra trazer pra vocês. Então quando eu vi que era assim, eu fiquei tipo, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, sabe? Até que ponto da história eu posso ir pra fazer um vídeo e ficar coerente? Só que não é tão grande quanto eu pensava também. Eu achei que ia ser, tipo assim, 30 páginas disso, e na verdade eles são tipo uns 10, assim, 15 no máximo, dependendo do que tá acontecendo. E sim, eu acho que uma das coisas que são mais absurdas que aparecem no livro, assim, é nessa parte do desenvolvimento, onde tem a caçada e a indústria, e eles chamam assim, por isso que eu tô chamando assim também. É muito, muito esquisito, e são coisas que você fica pensando de, tipo, realmente, será que isso acontece na vida real? Porque você começa a se questionar, porque é uma coisa que a gente sabe que existe na vida real, que é assustadora, mas que a gente não para pra pensar muito. Você fica com medo, justamente, é porque eu não quero ficar dando spoiler, mas a gente fica com medo por um motivo específico que eu não quero ficar falando aqui, mas digamos que você tem uma imagem, assim, de um órgão que, enfim, você fica com medo depois de você descobrir o que acontece
nesse lugar. É onde as descrições mais ficam grotescas, porque no início do livro a gente tem sim algumas partes que são um pouco mais sangrentas, digamos assim, que são mais descritas também, que você fica com esse meio enojado, mas é que na parte da caçada e da indústria não tem comparação. Pra vocês terem uma ideia, quando eu tava lendo isso, eu fiquei com azia, também, tipo, meu estômago tava embrulhado e eu tinha acabado de comer. Não leia esse livro depois de comer, não. Os personagens, eles são bem construídos na maior parte do tempo, apesar de eu querer ver um pouco mais sobre alguns deles em momentos específicos. Eu acho também que essa parada do leitão, especificamente da história dele, você fica tipo, meu Deus, que bizarrice, sabe? Tipo assim, umas coisas acontecendo que você fica, gente, por que isso tá acontecendo? Mas é que é uma história de um passado tão cruel também pra uma criança, que você acha bizarro e cruel da mesma forma. Então você fica, tipo, pensando nas coisas que aconteceram e você fica, meu Deus, coitado, é por isso que ele é esquisito desse jeito. Uma das coisas que eu também não gosto muito nos livros é quando eles mostram o futuro no início pra depois começar a contar a história do passado até chegar naquele momento que a gente tinha visto. Que é uma coisa que acontece nesse livro. Então a primeira cena que acontece nele é o protagonista em um determinado lugar fazendo determinada coisa. Depois ele começa contando a história do passado, de onde iniciou tudo, toda a ideia da carne de gaivota. E aí eu fiquei, tipo, um pouco, não decepcionada, mas é que eu não gosto quando isso acontece, mas nesse livro especificamente fez sentido acontecer. Por você ter um mistério por trás, por você ter uma tensão e você ter esses acontecimentos todos, você sabe que não necessariamente o protagonista vai morrer, mas ao mesmo tempo você sabe que pode acontecer alguma coisa com ele, então você fica tensa de saber o que vai acontecer. E apesar de eu gostar muito da escrita do Rafael Montes, né, porque eu já tinha lido um outro livro dele que se chamava O Vilarejo, foi o primeiro contato que eu tive com os livros do Rafael Montes. Eu decidi comprar esse porque ele já tava na minha lista de leitura, né, e aí eu já tinha ouvido falar muito desse autor também, todo mundo falando bem, e eu realmente gostei da escrita dele. Eu acho que é uma história que é muito fluida, ele escreve de um jeito fluido, ele faz você ficar curioso, ele faz você ficar tenso, ele faz você ficar com sentimentos que ele quer passar naquele determinado momento da história, e eu acho isso interessante. Mas ao mesmo tempo, nesse livro aqui, pelo menos, eu percebi que tem algumas partes que pra mim foram quase irrelevantes. Então tem algumas coisas do protagonista, que é o Dante, que a gente segue, que ele fala algumas coisas que você fica pensando por que ele disse isso. Até porque a gente tá pensando em uma lembrança, né? A gente sabe que esse livro, ele se passa de lembranças do passado, onde o Dante tá relembrando e contando a história. E não é um passado onde aconteceu semana passada, é um passado de 1 ano atrás. Então acontece que ele fala muito dessas coisas, tipo, ai, eu cheguei em casa, eu dormi, depois eu acordei, comi o sanduíche e não fiz mais nada. E aí você fica... Então por que você me falou isso, sabe? Então parece até uma escrita um pouco de fanfic nessas partes, sabe? Onde tem essa parada de, eu acordei atrasada, fiz um coque despojado e peguei uma maçã pra comer no caminho. Eu também acho que o final foi um pouco mais apressado, né? Perdeu um pouco dessa tensão por ser apressado, então talvez diminuir um pouco ali o passo, né? Tentar colocar um pouco mais de capítulo, porque esse livro ele tem o quê? Umas 300 páginas, ele tem quase 400 páginas e eu leria facilmente 400 páginas dele se fosse pra deixar o final um pouco mais lento, porque eu acho que ia dar uma atenção melhor, principalmente naquela parte onde precisava disso, que era onde estava acontecendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Daquela parte do último jantar. Esse plot do final foi incrível. Tipo assim, eu fiquei olhando pra parede, repensando todas as minhas escolhas de vida durante 10 minutos, porque realmente você fica de queixo caído com tudo que aconteceu. Eu não imaginei esse plot em nenhum momento. E eu acho que isso é uma coisa legal dos livros, das séries e filmes no geral, porque eu gosto quando eu leio alguma coisa, quando eu vejo alguma coisa, e essa coisa que eu leio ou eu vejo me faz fazer parecer uma porta de tão burra que eu fiquei. Gosto muito quando eu leio ou vejo algumas coisas que me fazem parecer que eu sou idiota, que eu sou muito burra. Eu não sei, eu gosto, porque não é um plot que é esperado. E eu acho que é uma coisa que eu já percebi que eu faço em muitos livros, de acertar o plot. Porque muitos livros têm o mesmo plot, têm a mesma coisa, sempre vai pro mesmo lugar, principalmente em relação às romantasias que eu sempre leio, que são famosinhas de hoje em dia. Então é uma coisa que me estressa nos livros, porque parece que eu tô lendo a mesma coisa. E com esse livro você fica, meu Deus do céu. Antes dele chegar, né, que é bem no finalzinho, nos 45 do segundo tempo, que é outra coisa que também me agradou, porque foi um choque tão grande, porque eu tava pensando, nossa, tem muitos furos nessa história. Eu já tava acabando o livro pensando em como eu ia reclamar dele. E aí veio esse plot, eu fiquei, meu Deus, não tem mais como eu reclamar desse livro, não tem mais o que eu reclamar desse livro. Foi quando eu falei que eu ia dar 5 estrelas pra ele, mas aí depois eu repensei sobre esses pontos negativos
negativos. E aí eu vou dar 4 estrelas pra ele. 4 estrelas pra mim é alto, tá? Eu não acho que seja uma nota ruim, até porque é uma história que, apesar de ter esses pontos negativos, ela só me atrapalhou um pouco na hora da leitura por conta dessas coisas, mas é uma história envolvente, que é uma história original, digamos assim, porque eu nunca vi nenhuma outra coisa parecida. Gostei muito dessa experiência de ler Rafael Montes, eu gostei muito da história dele. Pelo que eu vejo, ele sempre traz essas paradas que são um pouco mais difíceis de se conversar, que são nojentas, que são cruéis, que são difíceis, sabe? De vivências difíceis. E eu gosto disso, eu gosto de sair um pouco desse óbvio, principalmente quando ele se trata de thriller e suspense psicológico. Então é isso, essa foi a minha experiência lendo Jantar Secreto, mais um livro concluído pros meus 12 livros do ano que eu tinha colocado na lista aqui. Se vocês leram esse livro, me falem o que vocês acharam desse livro, se vocês querem ler ele, se vocês ficaram com vontade depois que eu trouxe essa resenha aqui. E eu quero saber, me digam nos comentários. Até o próximo vídeo.